Fala, meus queridos, muito boa noite, como vocês estão? Hoje, 29 de maio, 18 horas 08 minutos, e aqui vos falo. E assim, eu peço desculpas pelo meu traje, mas hoje eu andei mais que notícia ruim. Sabe aquele dia que você bota uma roupa e diz, não, eu vou na academia, depois eu volto pra casa, eu tomo banho. Pois é, eu fui na academia, ponto. O resto virou história, porque eu não consegui fazer mais nada. Mas aqui, então vamos lá falar um pouquinho sobre criptomoeda, para a gente poder ver o que está acontecendo no mundo cripto. E hoje a gente até teve um tradezinho, né? Inclusive, eu nem mexi nessas regiões aqui do Bitcoin. Isso que foi o Clinton mesmo que tinha marcado hoje de manhã lá na comunidade. Aproveitando que se você não faz parte da comunidade, já aproveita aqui o 30 dias gratuitos para você fazer parte, porque todo dia tem live aberto ao vivo para vocês, para a gente passar as regiões do dia. Do que a gente vê, onde a gente vê compra, onde a gente vê venda. Também você pode pedir os ativos que você está de olho e também ainda a parte fundamentalista, né? Então tem de tudo, tem de sal, tem de doce, tem para todos os lados. E hoje realmente a gente deu uma puxada muito forte em todos os mercados com par no final USD, né? Eu não sei o que saiu por aí, mas assim, eu acho que desde ontem saiu um possível acordo novamente, a mesma lorota de sempre, entre Rússia e Estados Unidos, e aí quando sai acordo, explode, quando fala que não tem acordo, cai, e é aquela coisa de doido, né? Mas enfim, foi quando realmente tocou essa região, e a gente tinha aqui, a gente conseguia fazer, era um trade bem tranquilo, né? Você tinha uma divergência rolando dentro dessa região aqui, quando eu colocava 2 minutos, você conseguia ver preço subindo, histograma caindo, junto com linha. Você podia ser agressivo e entrar na perda de 2 minutos, né? Que para cripto é bem agressivo, ou ser um pouquinho mais conservador e entrar aqui na perda do 12 minutos. E foi um trade famoso. Trade sossegado, pagou muito mais que 3 para 1. Eu não vi esse trade, eu não vi. Hoje eu só fiz um único day trade, né? Que foi em Russell. Mas o resto, eu não fiz mais nada. Mas esse trade aqui, se eu tivesse visto, meu amigo, lindo, lindo, lindo. Quem também não gosta de ficar na frente da tela, poderia ter deixado também 50% do risco, né? Teria pago bem sossegado. Bem lindo aí para vocês. Essa região, ela ainda continua válida, inclusive se agora ele vier tentar manipular os 12 minutos, ainda com a divergência para poder cair de vez. Tá? Depois dessa região aí que a gente acabou de comentar, que é a primeira região de 73.940 até 74.400, a gente tem a melhor região de venda que tá aqui, em 74.970 até 75.462. Depois disso, a gente vai para a região de 77.520 até 78.110, tá? Lembrando que o melhor ponto de compra possível que a gente tem de Bitcoin nas nossas regiões, dentro do nosso operacional, tá aqui em 70.892. Eu queria muito que caísse mais um bicadinho, mas tá interessante esse candle do diário que tá se formando aqui, ó. Tá interessante. Tá interessante. Lógico que a gente não vai operar o padrão de candle, mas tá bem, bem interessante. Seria muito bom para nós se o preço varasse aqui para tocar aqui, a gente consegue fazer a venda para andar com ele para cá, tá? Essa região aqui eu tô muito de olho. Inclusive para o final de semana mesmo. Se a gente for olhar aqui rapidamente, antes da gente seguir para o Ethereum, o movimento de queda brutal que a gente teve foi justamente aqui quando o DXY acabou caindo, né, e realmente perdeu o key level que a gente está comentando já há alguns dias. Aqui é o nível máximo de suporte do 300 minutos, do diário também. E quando ele perdeu esse movimento aqui, ó, bem aqui, fechando abaixo, ele estopou todo mundo que estava comprado. Então, por isso que a gente viu os pares dando uma puxada, tá? Tem a notícia é só um estopim do que o gráfico já tá falando pra gente. Lembrando que isso aqui a gente tava falando desde a semana passada na manipulação, ele fez a manipulação, rompe topo, manipula topo para perder fundo, agora ele tá tentando manipular o fundo para romper topo novamente. Isso aqui é uma manipulação de que level, vamos ver se ele vai conseguir chegar até lá. Eu queria muito que esse stop tivesse tocado 98,62 para dar uma força a mais pro DXY. Ele partir daí, não sei se ele vai ter muita resistência para conseguir chegar e romper esse topo. E aí, se ele romper esse topo, meu amigo, é direto e reto para cá de novo, tá? Pro topo do ano, belezinha? Se isso aqui subir, isso aqui sobe, esses pares. Se isso aqui cair, e se isso aqui subir, isso aqui cai consequentemente. Voltando aqui então para as nossas amigas criptomoedas. Ethereum. Lembra aquele que eu sempre comento aqui com vocês? Não tem compra em altcoin se não tiver compra em Bitcoin. Pois é. Então por que vocês temam em ficar comprando altcoin se o Bitcoin não tá dando a compra?
certo? É para levar stop? Se gostar, beleza, tá? Aqui essa região a gente tá desde semana passada deixando marcada aqui para vocês só como referência, mas eu já vou tirar daqui porque já não nos interessa mais. Não quero fazer mais nada aqui. Primeira região de venda válida aqui para mim, 2061 até 2085 e depois 2197 até 2219. Lembrando que eu também quero que quando estiver na região vendedora, o Bitcoin esteja em região vendedora, tá? Não tenho nada de região compradora para Ethereum. Nada. Aqui, ó. Solana. Solana também não tem mais nada de região compradora. Quando eu falo que não tem região compradora, pela SMC pura a gente tem, tá? Mas pelo nosso operacional, que é um aprimoramento do SMC na nossa visão, porque a gente consegue filtrar melhor os POIs, né? Os pontos de interesse, tanto o Fair Value Gap, quanto o Order Block, quanto o Breaker Block, a gente filtra melhor para que a gente tenha menos exposição do capital e quando a gente entrar nessas regiões, a gente tem um nível de assertividade muito alto, superior a quem realmente opera somente o SMC. Tá? A gente conseguiu filtrar das melhores formas possíveis. Essas ferramentas você sempre vai encontrar dentro da comunidade e também nas nossas mentorias, certo? Então aqui, primeira região vendedora válida para Solana, 84,99 até 86,15, depois 89,55 até 90,56 e por último, 94,08 até 98,12. Se romper isso aqui, é quando o Bitcoin provavelmente vai romper lá o diário e eu acho isso mais difícil agora, até porque se a gente for olhar isso aqui, ó, o Fear and Greed do Bitcoin está em 23. Ou seja, para nós que montamos, a gente gosta que seja abaixo de 10 para estar voltando a fazer aportes. Como ainda está em 23, ele precisa cair um pouco mais para a gente falar assim, uau, realmente é provável fundo novamente. Então ainda não está nessas regiões. Lembrando que a gente sempre vai tentar fazer os aportes, nosso DCA dentro dessa faixa aqui, ó. Quem acompanha a gente ou quem tá chegando por aí, sempre quando chegar essa região de 10, abaixo de 10, estaremos aportando de forma DCA, né? Dollar Cost Average. Então a cada semana, a cada 15 dias, nós estaremos comprando um valor considerável dentro do nosso raciocínio, né? Você tem uma exposição de capital que você pode estar renda variável. Dentro dessa exposição de capital, um percentual você aloca em criptomoedas. E lembrando que a gente vai desovar esses pontos todos bem aqui, né? A gente já comprou bastante, inclusive, de criptos aí alguns dias atrás, tem até um vídeo incluso nosso aí falando comprei feito psicopata, foi justamente quando tava em 50 e poucos, né? Por aí, que aqui chegou nesse patamar aqui, ó, 18 de fevereiro, isso foi mais ou menos aqui. Enfim, e aí a gente vai desovar por ali, tá? Então, só para você entender um pouquinho da estratégia, se você é novo aqui no canal. Vamos agora falar de Ripple. Ripple também, igual às outras, não tenho nada de compras, só tenho vendas. Primeira venda 1,3399 até 1,3644. Lembrando que quando é região amarela é região nível ok de venda. Região vermelha é nível top de venda, na nossa visão, tá? 1,4015 até 1,4226 e depois 1,4628 até 1,4979. E aqui também, essas regiões em amarelo, normalmente a gente não faz risk entry, a gente tenta fazer mais ou entrada por confirmação do candle, na perda de um candle, ou confirmação depois de perder uma microestrutura, ou seja, depois de fazer um microchoque, tá? Pendle, cara, passou varada pelas nossas regiões aqui. Varada. Como se alguém tivesse morrido, literalmente. Isso aqui é alguém morrendo, tá? Isso aqui é provavelmente esse player que comprou aqui, já saiu tudo aqui e ele se foi. Se foi. Primeira e única região que eu tenho de compra aqui é o último dos deuses, 1,334 até 1,285. E em contrapartida, em região de venda, nós temos essa primeira em 1,583 até 1,646, depois 1,762 até 1,817 e depois 2,024 até 2,240. Lembrando que se você também quer aprender um pouco mais do nosso operacional, aprender um pouco mais de como que a gente opera, acho que a live que a gente vai fazer no domingo é só pra galera da mentoria teórica, mas a gente vai fazer o lançamento da nossa mentoria completa com acompanhamento, que era pra ser 8 semanas, né, mas o Clinton ama estender mais 4 semanas, então acaba virando 3 meses, né, 12 semanas. Então, o próximo lançamento nosso vai ser dia 8 de junho. Aproveita aí, se você quer entender um pouco mais do nosso operacional. Mas eu sempre aconselho, sinceramente, não ficar comprando nada por aí sem conhecer o operacional. Entra na comunidade 30 dias gratuitos, você vai ver se as regiões que a gente marca faz sentido ou não, se a gente acerta, se a gente não acerta. E aí, você gostando do nosso conteúdo,
gostando da forma que a gente trabalha, com certeza você vai ser muito bem-vindo, tá? Depois de Pendle, nós temos Near. Near é uma das fortes, né, por questão da tokenização de IA que a gente tá tendo. Não só Near, mas eu tava vendo aqui a WorldCoin e também Render, né? As três aí, top 3 de tokenização de IA. Então, Near, enquanto tudo tá desmoronando, ela tá segurando firme e forte. Parou aqui nesse ponto que a gente gravou o vídeo para vocês na terça-feira. Confere aí, meu amigo. Bem dito e cravado aí, 323 até 2195, parou aí, foi onde segurou a região, e agora a gente vai ver se ele tem força para evoluir até 2739, ou se isso aqui a gente estaria olhando para uma possível defesa de médio para voltar a cair. De toda forma, se voltar aqui, a gente não vai mais comprar, fique bem atento a isso, e aí eu vou querer comprar somente aqui, tá? Na verdade, minto, deixa eu ver uma coisa aqui, se ela... Não, é válida sim. Desculpa, porque aqui reverteu de fato o fluxo de 60 minutos. Ai. Ó, 60 tava de queda, tá? Fez uma queda, base, queda. Reverteu o fluxo aqui, voltou inclusive para dar a entrada de confirmação e volta, tá? Quebrando topos. Então, 60 tá em tendência de alta. Caso volte aqui, seria uma entrada de confirmação das melhores, né? Porque essa aqui não, de fato, não adentrou a nossa região, mas essa aqui entraria sim, então tá válida ainda, tá? Com certeza tá válida. Perdão. Se passar dessa região aqui, a gente vai estar olhando aqui em 2048 até 1953 e depois, por último aqui, 1,757 até 1706. Até aqui a gente vai se falar bastante ainda. Região de venda, ele parou aqui no passado. Se passar essa região aqui, ele tem vários topos triplos, quádruplos aqui, muita liquidez, e ele vem direto e reto para 4645. E ali é uma região de venda que nós temos também. Sky também deu uma desmoronada e agora só tenho mais uma região de compra aqui em 06383 até 06110. Região de venda 06883 até 07005, depois 07357 até 07627 e depois 08147 até 08483. Hype, por último, mas não menos hypada, porque esse negócio tá hypado mesmo e não para de subir. Por incrível que pareça, eu já achei que era hora de desovar na cara do varejo, mas ainda não. Então, de 59,795 até 57,225, primeira região de compra. E depois, nós iremos olhar aqui para esse carinha aqui em 52,664 até 51,188. E é isso, meus amigos. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí. Um grande beijo, excelente final de semana em família e nos vemos semana que vem.